dar início à nossa aula de hoje, dia 7 de março, nossa aula de número 8, tá? Vamos dar continuidade à nossa aula, que já foi umas 2 semanas atrás, por conta dos feriados, então vou tentar agora dar uma continuidade fazendo um pouco de revisão do que a gente já viu até agora, tá? E essa vai ser a última aula antes da nossa aula teórica, né? Antes da nossa prova, tá? E vamos tratar hoje de previsão de carga e previsão de suprimento. Quer dizer, vamos olhar para o futuro, né? A gente na aula passada já deu informações sobre como a gente estimar, né, o futuro, o comportamento futuro da carga, tá? Baseado em informações do passado, usando a função exponencial, tá? A função exponencial permite tanto a gente olhar para o passado, calcular a taxa de crescimento, né? A gente fez um exemplozinho com a população dos Estados Unidos, tá? Calculou a taxa de crescimento do passado, pegou essa taxa de crescimento e aplicou para determinar a população do futuro. É o que você usa para calcular a carga, né? Sabendo o comportamento da carga, o histórico de comportamento da carga, e depois sabe como estimar o futuro. Claro que é uma forma bem simples, né? A gente já falou sobre isso, a gente precisa de muito mais informação, mas eu estou dando uma forma simplificada de planejamento. E hoje a gente vai ver também a parte do suprimento. Quer dizer, para atender essa carga, a gente vai ter que calcular formas de fornecer essa energia que a carga necessita. E, obviamente, isso vai passar por uma cadeia, né? Até o início dessa cadeia é a natureza, são fontes reservas primárias, né? A gente usa para produzir energia. Então, a gente também tem que usar essas taxas para esse cálculo para ver quanto tempo dura essas reservas, né? Como é que a gente pode utilizar de uma forma mais otimizada essas reservas. Tá? Bom, como eu disse, a aula de hoje é a última aula teórica antes da prova, mas a gente tem a apresentação dos trabalhos nos dias 9 e 16 de março, tá? Deixa eu só ajustar aqui o ponteiro. Dia 9, quer dizer, próxima quarta-feira, apresentação dos primeiros trabalhos. Na outra quarta-feira, dia 16, o restante dos trabalhos. Tá? E na segunda-feira vai ser uma aula de revisão. Tá? Aí lá no dia 21 de março nós vamos ter nossa AV1. Tá? E aí fecha esse primeiro ciclo da nossa disciplina. Lembrando que o questionário 3, né, que também serve como avaliação, está disponível até hoje, dia 7. E a partir do dia 8, a partir de amanhã, vai ter o questionário 4, que vai até o dia 15. Quer dizer, aí são 4 questionários, cada um vale 0,3, é um total de 1,2 para a nota do AV1. 28%, 2,8 são os trabalhos e 6, né, 60% é a prova escrita. Ok? Então vamos lá. Hoje, só para introduzir o conteúdo da aula, previsão de carga e previsão do uso de fontes primárias, suprimento. Tá? Expressões para calcular, para fazer como é que é esse crescimento da carga e, no caso do suprimento, quanto tempo dura as reservas de fonte primária se a gente utilizar a carga do jeito que a gente previu. Né? Então, a gente vai continuar trabalhando com crescimento exponencial. Então vamos lá. Isso aqui as etapas do planejamento. Né? Desde que a gente começou a disciplina, a gente fez revisão, né? Revisão de unidades, para dar uma equalizada em vocês sobre as principais expressões que se usam com planejamento, as principais definições. Depois a gente mostrou como as informações são quantificadas, as informações energéticas são disponibilizadas e quantificadas anualmente, né? Através da matriz energética. A gente viu que é toda em etapas, e cada etapa, desde a fonte primária, né? Que está na natureza, até o consumo final, está tudo quantificado, né? Mostrei as fontes para vocês, mostrei essas informações. Tá? E depois a gente começou a trabalhar mesmo com o planejamento, que é conhecer a carga. A gente falou, vamos conhecer a carga, como é que essa carga se comporta. Tá? Então a gente começou a falar dos modelos, tá? E analisamos curva de carga, né? Curva de características, né? Fator de carga,
como é que a gente separa a demanda e energia, né? O fator de carga é um fator que relaciona essas duas unidades, né? Como é que a gente classifica as cargas? Carga residencial, comercial, industrial, né? Poder público, têm formas diferentes, né? Tem características de demanda e energia diferentes, o uso da energia diferente. Tá? Os fatores que afetam o crescimento da carga, né? A gente viu que precisa de muitas informações para ter um planejamento de boa qualidade e como é que a gente estuda o crescimento dessa carga. Tá? Essa é a primeira fase do planejamento. Depois vem a definição do suprimento. Como é que a gente vai suprir essa demanda? Né? Aí tem que estudar as tecnologias de conversão, de transporte, de armazenamento. Isso é o objetivo do trabalho de vocês. Como é que estão as reservas de fontes primárias, né? Para suprir essa necessidade de energia. Minimização de custos. Né? O trabalho de vocês é muito voltado para isso, também voltado a custo, tá? Porque isso é um fator importante, porque a energia, você não pode fazer investimentos assim, totalmente sem viabilidade, porque isso influencia no consumo, né? Tem uma influência direta no custo da energia. Tá? E você tem que estudar também como é que vai ser esse suprimento a longo prazo. Aí depois a gente vai para a parte de transporte e distribuição, né? Que já é uma consequência, né? Como é que a gente vai transportar essa energia, distribuir pelo país, também isso faz parte do planejamento. Okay? Então vamos lá, essa figura eu fico repetindo, é uma simplificação daquela matriz energética, tá? E ela meio que coloca aqui a energia útil, né? Aqui é a energia útil, tá? Que é o que a gente usa mesmo para o nosso conforto, né? O ser humano precisa dela de calor, de aquecimento, motor, iluminação, tá? E antes dessa energia útil, né, nós temos a energia final, tá? Que é a energia que é entregue lá na porta da sua casa, da sua fábrica, né, para você converter. E aqui a gente já tem uma eficiência, né, que é o rendimento do processo, da tecnologia, né, que vai transformar essa energia que é entregue na sua porta na energia útil, que já tem um rendimento, tá? Daqui para cá também já vai ter outro rendimento. Eu vou até fazer uma coisa grande, né? Que aqui tem outro rendimento, que é o rendimento da transformação, tá? E não é só da transformação, tem também da transformação e tem também do transporte, que ele tem perda, né? Da distribuição, né? Tudo isso aqui tem um rendimento, então as perdas, né, vão se acumulando, né? Isso tem que ser calculado até você ver o quanto você precisa de energia primária para suprir isso. Tá? Então você parte desse estudo aqui. A primeira etapa é aqui, tá? Parte desse estudo. Aí depois você vai indo para trás, analisando as tecnologias de transformação, né, a eficiência delas, quais são as que vão ser utilizadas, quais são as melhores. Hoje mesmo se discute muito, né, como é que vai transformar a energia elétrica, se é via queima de combustíveis fósseis, se é fontes não renováveis, né? É uma discussão atual que influencia no planejamento e cada uma delas tem rendimentos, eficiências e forma de disponibilizar energia, tá? Mas no final você precisa ter uma fonte primária aqui, tá? Tem que ser estudada também. E no caso das não renováveis, né, elas são finitas, então você tem reservas que você tem que avaliar até que ponto essas reservas vão durar, tá? No caso da energia solar e do vento, você tem que estudar também, obviamente, né, o comportamento delas, tá? Mas elas são, vamos dizer, renováveis, são praticamente fontes infinitas, tá? Pelo menos a princípio. E então fica mais fácil, mas também você precisa entender o comportamento delas, tá? Então, vamos lá. Nessa análise, né, eu falei até de abordagem de modelagem, como é que você vai prever a carga, né? Começando pela carga. Tem os modelos que eu chamei de top-down, tá? Que são mais genéricos, né? Você não leva em conta a estrutura tecnológica, o uso final da energia, uma coisa mais como se você trabalhasse só assim com
o valor do consumo mesmo. Eu dei até um exemplo na aula passada que o cara que vai botar lá calcular a energia solar da residência, né, ele vai, claro, fazer um planejamento do comportamento daquele consumo, né, que ele vai suprir com energia solar. E normalmente ele faz de uma forma bem simples, ele pega só o consumo registrado, às vezes nos últimos 12 meses, 24 meses, às vezes faz uma média, ou pega o valor máximo, e aí entende que aquilo ali vai ficar durante os 20 anos, que o painel solar vai estar lá, que ele vai estar lá definido para aquele valor. Tá? E aí eu mostrei para vocês que existiam muitos outros detalhes que poderiam conhecer, e quanto mais você conhecesse esses detalhes, melhor faria o teu planejamento, mais preciso. Tá? Aí, o que é feito hoje pelo pessoal de painel solar é um modelo top-down. Ele está pegando pouca informação. Se ele fosse mais a fundo, fosse pegar a carga que tem lá nas unidades, né? O comportamento das pessoas, previsão de aumento ou diminuição da quantidade de pessoas que moram na casa, do uso de equipamentos, tá? Aí ele seria um modelo bottom-up, porque aí a gente vai fazer uma análise em detalhes, com muito mais informação e, obviamente, a precisão vai ser maior. Né? É mais dificultoso, mas é mais preciso. Tá? Então, a gente sempre tenta trabalhar com esse modelo bottom-up. Né? Em inglês, bottom é base, né? E up é para cima. Começa de baixo, pega as informações mais básicas. Né? E o top-down é de cima para baixo. Então, você olha assim de uma forma mais macro. Né? Então, a gente tenta trabalhar com esse modelo bottom-up, mas às vezes também usa informações do tipo top-down. Tá? Aqui tem a previsão de carga. Na aula passada a gente separou carga comercial, carga industrial, né? E residencial. Cada um tinha uma abordagem diferente. Né? Na residência você pega mais informações, você pode separar informação de consumo de iluminação, né? Cozinha, aquecimento, refrigeração, né? Tem um tipo, né? Mas, vamos dizer assim, uniforme, toda residência é parecida. No caso do comercial, como já tem uma diversidade muito grande, a gente já trabalha com um valor de quilowatt por metro quadrado, né? Já pega um modelo que não é tão detalhado, mas mesmo assim você ainda consegue ter valores de quilowatt por metro quadrado para diferentes tipos de fins comerciais. Né? Então também é um top-down. Tá? E a gente viu como é que você caracteriza a carga, né? Que tem que chama de Q, que é a quantidade de serviço de energia que depende do número de consumidores, o N, a penetração desses consumidores naquela tecnologia, né? E o M é a magnitude ou extensão do uso energético, né? Então a gente brincou um pouco com isso para todo tipo de tipo de consumidor, né? Como é que se lida, como é que se calcula, né? O consumidor residencial você já detalha por tipo de uso final, né? Iluminação, né? Refrigeração, ar-condicionado e tal. Para o comércio já simplifica um pouco mais, aquele quilowatt por metro quadrado. Para a indústria a gente viu vários métodos, né? Mas o que a gente sobressaiu foi usar o número de motores, já que o motor é a carga principal. Tá? Então isso aí é uma forma de fazer uma análise, né, básica com informações chamada bottom-up. Tá? Aqui um modelo tipo top-down, né, um modelo bem simplificado que calcula energia, né, a partir de comportamento de renda, né, e preço de energia e a elasticidade desses comportamentos. Né? É uma forma de você calcular, mas a gente não vai usar bem isso no nosso curso. Né? Mas para vocês conhecerem as formas, né, de se planejar e de se definir energia. Tá? E depois que a gente caracterizou a carga, né, nós conhecendo, olha, está aqui, o consumo é assim, o consumo hoje da residência é assim, tá? Do comércio, da indústria. Tá? Como é que a gente vai estimar o crescimento dele? Olhar para o futuro. Tá? Aí eu mostrei para vocês que existe uma opção de métodos, tem desde uma reta, né,
parábola, curvas, exponencial, mínimos quadrados, métodos heurísticos, algoritmo genético, tudo isso que pega informação do passado, tenta modelar aquele comportamento do passado e jogar ele para o futuro. Né? Basicamente é isso. Tá? É claro que os softwares que são utilizados são complexos, eles vão usar uma quantidade de informações imensa, mas eu acabei explicando para vocês um método exponencial, que é um método bem simplesinho, tá? Que pega um crescimento, né, chamado exponencial, né, da unidade que você está analisando, no nosso caso, carga, tá? E você tira informações do passado, né? Tá? O que você está mostrando aqui é que essa variação dessa população, ou dessa carga, tá? Ela varia com o tempo, tá? E isso proporcional a uma taxa de crescimento, tá? Ela varia com o tempo, tá? E a derivada de y dx é igual a ky, né? Ela varia, no caso do x aqui seria o tempo, né? dy dt, né? Seria o tempo. E a solução para essa equação que a gente viu é essa, né? O valor final, num determinado momento do tempo, é igual ao valor inicial vezes a exponencial da taxa de crescimento com o tempo que você está analisando, tá? Cai a taxa de crescimento da variável de t, né? Ou decaimento, se ela for abaixo de zero. Né? Y0 é o valor inicial e YT é o valor no instante t. Tá? Então, daí, essa fórmula ela permite que você calcule, né, o Y, né, ou seja, o valor Y no instante t, quer dizer, o valor no futuro, tá? Mas também ela permite que você olhe para trás, tá, e calcule uma taxa de crescimento do passado. Quer dizer, ela permite que você calcule uma taxa, ou então tendo uma taxa, o tempo, né? O tempo aqui é pouco utilizado, o que você usa mais é para calcular a taxa. Você olha para o passado, vê qual é o dos dados que você tem, né? E calcula a taxa de crescimento desse período. Tá? O exemplo que a gente fez na aula passada com a população americana. A gente tinha um dado de 1900, outro de 1980, e aí pegou e viu a taxa de crescimento nesse período, e aí pegou e extrapolou o valor para 2000, para saber qual era a população no ano 2000, se mantivesse aquela taxa de crescimento. Então, aí usou essa exponencial para achar o K, depois para achar o Y no instante t. Tá? Ok? Então, isso aí a gente já dominou e pode usar para carga, né? Se você tem, por exemplo, fazer uma coisa bem simples, você tem um consumo de uma residência em 1980 e outro em 2000, né? Então, você pode ver a taxa de crescimento ou de decaimento nesse período e depois extrapolar isso para 2040, 2030, mantida essa taxa. Tá? É uma forma bem simples, mas é uma forma de se planejar. Tá? Só que, como eu falei, sabendo o comportamento dessa carga, né, como é que você vai suprir ela? Né? Então, aí você tem que fazer a previsão de suprimento. Tá? E uma das coisas muito importantes é você saber como é que você vai usar a energia primária. Quer dizer, você tem lá suas reservas de energia primária, né? E elas são normalmente finitas, né? No caso das renováveis. Né? Então, a gente pode usar essas taxas de crescimento para estimar quanto tempo essas reservas vão durar. Tá? Então, as fontes de energia primária, em sua maioria, são finitas e o seu uso deve ser monitorado em conjunto com o crescimento das necessidades. Tá? Esse monitoramento se faz a partir dos potenciais de energia e potência que as fontes primárias podem produzir e da consequente taxa de crescimento do uso de suas reservas. Essa é uma das etapas para a determinação da previsão do suprimento. Então, você sabe lá o potencial energético, né, que tem dentro daquelas reservas, né? O petróleo tem lá uma capacidade energética, tá? Sabe o quanto você precisa de energia, né? Sabe uma taxa de uso dessa energia por ano, tá? E aí pode extrapolar aí para ver quanto tempo vai durar essas reservas se você estiver usando essa energia dessa forma. Tá? Aqui, tá? Um gráfico que
mostra aquele crescimento exponencial agora associado à potência e energia, tá? Então, você tem aqui no nosso gráfico a potência, né, consumida no tempo, tá? Então, potência, tá, no tempo, tá? Então a gente está aqui pegando, por exemplo, uma demanda, né, uma demanda média anual, por exemplo, e como é que ela está se comportando durante o tempo e está entendendo que esse comportamento segue uma exponencial, tá? Mas a gente sabe também que energia é a potência integrada no tempo, né? Então, se você tem esse comportamento da potência, a energia que foi sendo utilizada, ela vai ser essa área aqui, né? É a integral, né? Tá aqui, ó. Energia é a integral da potência, né? Entre o intervalo de tempo T1 e T2, tá? E potência, pegando o contrário, é uma taxa, né? É energia no tempo, né? A gente viu isso lá atrás, quando estava estudando energia, né? Unidade de potência, joule por segundo, né? É uma taxa, é energia no tempo. Então, realmente, ela, colocando isso na expressão matemática, é um dE/dt, né? Uma variação da energia no tempo, né? E a energia é integral da potência de um tempo T1 e T2. Então, isso aí é uma associação entre potência e energia que a gente já sabe, né? Relação entre potência e energia, tá? Se essa potência, né, tem um comportamento exponencial, tá? Então ela vai ter aquela característicazinha que a gente estudou lá no comportamento exponencial. Eu só estou substituindo aqui o que antes era y de t, né, no instante t, e aqui o y de zero, né, por p, né, a potência p num determinado momento, que você está analisando, né, e o P0, que é onde você parte, o momento inicial. A expressão exponencial é a mesma, tem uma taxa de crescimento, K, e tem um período que a gente está analisando, o T, né? Tá? Então, por exemplo, aí a expressão da energia, tá? Energia gasta entre T1 e T2, entre o tempo T1 e T2, vai ser a integral de P dt. A gente tem aqui a expressão de P, que é P0 elevado a KT. Você resolve essa expressão aqui, tá? E você tem aqui a energia que foi gasta, né? Deixa eu organizar aqui. Tá? Esse aqui, né, eu estou conseguindo aqui escrever aqui embaixo por algum motivo. Tá? Mas aqui, essa expressão aqui de baixo, tá? Aqui o problema mesmo de saber usar o... Tá aqui. Aqui, tá? É a quantidade de energia, tá, que foi gasta entre o tempo T1 e T2, tá? Se a taxa, a potência, né, a taxa de consumo, se comportou exponencialmente, tá entendendo? Então, a taxa de consumo, quer dizer, a potência, né, em quilowatt, né, quilowatt médio normalmente, ela é estipulada, né, partes lá da carga e depois vai se colocando aqueles rendimentos todos de todo o processo até você chegar numa necessidade de energia que é necessária, né, para da fonte de potência primária. Tá? Então, essa energia, né, é a energia que vai ser requerida, né, da fonte primária, né, mantida aquela potência média durante o período. Né, tá? Certo? Vamos lá, só recapitulando. Você vai lá, conhece a carga, tá? Né? A carga vai ter lá uma potência média, né, de necessidade da carga. Depois você pega essa potência média, vai colocando aqueles rendimentos, né, até chegar à necessidade lá de fonte primária. Então você tem uma potência lá no início da cadeia, né, do processo de conversão, tá? E essa potência, né, num determinado período de tempo, né, essa taxa de consumo,
ela cresce, né, obviamente, existe um crescimento, você estimou já um crescimento, uma taxa de crescimento para ela, tá? E ela, a energia que vai ser demandada, né, da fonte primária é essa aqui, que a gente está mostrando aqui, essa energia que você vai tirar da fonte primária para suprir essa demanda, tá? É dada por essa expressão aqui, depende da taxa de aumento da demanda, né, intervalo de tempo, né, e aí você tem, né, essa quantidade de energia. Então, você, por exemplo, eu preciso usar uma fonte de petróleo, né, com uma taxa que hoje você consome petróleo na taxa tal, né, tantos convertido a quilowatt, né, por ano, quilowatt médio por ano. Em 10 anos, né, de 2000 a 2020, 2020 a 2030, quanto seria necessário de petróleo, de fonte energética tirada do petróleo nesse período? É essa expressão que a gente usa. Tá? E dessa expressão, né, bom, eu vou passar por isso aqui, que isso aqui esse exercício aqui acaba confundindo vocês. Tá? Dessa expressão, a gente pode tirar algumas informações relacionadas a tempo. Tá? Tempo de duração da reserva de fonte primária. Tá? Uma das brincadeiras que se faz, brincadeira não, uma informação que você tira dela é a seguinte: se você mantiver a taxa de consumo constante, ou seja, não houver variação da demanda da carga, da demanda necessária, tá? Quanto tempo vai durar essa reserva? Tá? Quanto tempo vai durar essa reserva? Então você tem lá a quantidade de energia total contida numa reserva, tá? E você pega aqui de zero até o tempo final, porque você está querendo o tempo final de o tempo que ela vai durar, né? E aí você não tem variação, P igual a P0, né? Então você tem basicamente aqui que o ET igual a P0 sobre TF. Então o tempo de duração dessa reserva é dado por a relação entre a energia total contida na reserva, né? Milhões de toneladas de petróleo, você sabe quanto é que a quantidade energética de cada milhão, ou de cada barril, multiplica isso por energia total e divide por essa taxa de potência. E pronto, você vê, não, se mantiver essa taxa de consumo aqui, essa potência, essa reserva vai durar tantos anos, né? Esse é o chamado índice estático de reserva. E se essa taxa de consumo for aumentar, né? Quanto tempo vai durar essa reserva? Aí realmente o P agora vai ser, né? P0 é elevado a kT e o E total vai ser uma expressão mais complexa, né? Vai ter esse resultado aqui, tá? E você tirando o T dessa expressão, né? Normalmente você isola a parte exponencial, coloca o logaritmo dos dois lados, né? E você tem que o tempo de duração da reserva é dado por essa expressão aqui, né? Depende da energia total, do P0, da taxa de consumo, e você tem o tempo de duração da reserva quando a taxa de consumo varia uma taxa K. No item anterior é quando a taxa de consumo não varia, né? P é igual a P0. Agora P é igual a P0 é elevado a kT. Tá? E tem um outro questionamento, esse é menos importante, mas também a gente brinca um pouco com isso, é qual deve ser a taxa de crescimento, né, para que a reserva desse combustível dure para sempre. Tá? Então, né, que o TF vai para o infinito, né? O TF vai para o infinito, né? Então, para esse TF aqui ser igual a infinito, né? Esse logaritmo aqui, né? Esse logaritmo para dar infinito, né? Tem que ser aqui, esse valor aqui tem que ser menos 1, né? Menos 1 mais 1 dá logaritmo de 0, logaritmo de 0 é infinito. Né? Então, significa que esse K é T igual a menos 1. Então, a taxa para que aquela reserva dure o infinito, né? A taxa de crescimento da potência tem que ser igual a menos P0 sobre AT. Tá? Isso é outra coisa que a gente trabalha um pouco, né? E aqui é só uma tabela para dizer o tempo de duração, TF, né? de uma
de um determinado tipo de combustível, tá? Para diferentes taxas de crescimento, né? Então, se a taxa de crescimento é 1% ao ano, tá? Uma determinada reserva vai durar, vai durar 69 anos, né? Quer dizer, o ET sobre o P0, né? Que é a taxa estática. Vamos ver aqui, o ET sobre o P0 é o quê? ET sobre a taxa estática, né? Então, ela vai durar 69 anos. Tá? Se o ET sobre o P0. Né? Não, é assim, se o ET fosse o P0 é 100, né? Se uma taxa vai durar 100 anos na reserva estática, se você não mudar a potência, né? Ela dura 100 anos, mas se você crescer essa demanda 1% ao ano, ela esses 100 anos baixa para 69. Se você crescer a 2, aí baixa para 59. E se você crescer a 10% ao ano, em 24 anos essas reservas acabam. Então, a reserva que duraria 100 anos, sem crescimento de demanda, com um crescimento de 10%, ela vai durar 24 anos. É só para vocês terem uma noção aí do crescimento exponencial. Né? Aqui tem um exercício, tá? A gente colocar isso em prática, né? É sempre bom vocês a gente fazer um exercíciozinho para sair da teoria e entrar na prática, né? Então, aqui tem um exercício dizendo o seguinte: assumindo que as reservas brasileiras de petróleo se restringem a 125 vezes 10 elevado a 9 barris, né? E um barril possui 5,8 bilhões de BTUs. Né? Ele faz uma pergunta, a primeira pergunta é a seguinte: qual a reserva de energia expressa em watt-ano? Tá? Isso é interessante porque aqui está se criando uma nova unidade, que é o watt-ano. Né? Existe o watt-hora, que vocês conhecem, né? A referência é a hora, mas existe também o watt-ano. Né? O watt-ano, tá? E é uma forma de você expressar a energia também, tá? A gente vai só brincar com isso, né? O watt-ano. Aí ele diz na segunda etapa que usando uma taxa de consumo de 2,6 vezes 10 elevado a 12 watts, aqui eu já estou dando uma potência, tá? Para o uso do petróleo, determine o índice estático para a reserva total, aquele tempo, né? Quanto essas reservas vão durar, se essa taxa de consumo ficar constante, tá? Aí ele quer saber quantas reservas de petróleo vão durar. Aí ele pergunta, e se a taxa de consumo crescer a 5% ao ano, quanto tempo vai durar essas reservas? Né? E qual a percentagem de declínio do consumo que faria as reservas durarem para sempre? Aquelas 3 formulazinhas que eu ensinei para vocês. Tá? Então vamos lá, vamos tentar fazer esse exercício aqui. Tá? Então vamos lá, reserva de petróleo, 125 vezes 10 elevado a 9 barris, né? Então vamos lá. Reservas, aqui no Brasil, 125 vezes 10 elevado a 9 barris, né? Barris, tá? E um barril, 5,8 bilhões de BTU, tá? Então, um barril tem 5,8 vezes 10 elevado a 6 BTU. Então a gente tem essa informação. Então aqui já dá para a gente saber quanto é a energia total, né, contida nesses barris. Né? Vai ser igual a 125 vezes 10 elevado a 9 vezes 5,8 vezes 10 elevado a 6 BTU. Né? Não é isso? Tá? Aí a gente faz esse cálculozinho aqui e a gente vai ter que... Deixa eu fazer aqui junto com vocês, né? Espera aí, deixa eu ver aqui que agora não tenho vocês para me ajudar, eu tenho que fazer só 125 vezes 5,8, 725, ó, 725 vezes 10 elevado a 15 BTU, né? Não é isso? E aí a gente quer em watt-ano isso. Tá? Então o ideal é a gente converter BTU em gigawatt-hora, né? Então aqui nessa expressãozinha aqui a gente
usando cadê a tá aqui? Aqui a gente vai ter que multiplicar por 2,931. Com dificuldade aqui para encontrar esse daqui. É aqui, ó. 2,931 vezes 10 elevado a menos 4. Né? 2,931 vezes 10 elevado a menos 4. Né? 2,931 vezes 10 elevado a menos 4. Isso aqui vai ser gigawatt-hora por BTU. Né? Então, essa é a expressão. Então, a energia total vai ser igual a 725 vezes 10 elevado a 15 vezes 2,932 vezes 10 elevado a menos 4 gigawatt-hora, que vai dar igual, deixa eu fazer a conta aqui, 725 vezes 2,932, né? Dá 2.125, 125,7. Ah não, ali é gigawatt-hora por mega BTU, desculpa, aqui eu dei um errozinho aqui, tá? Então, como é mega BTU, né? E aqui tem BTU, então é km, né? Eu tenho que tirar aqui 6, né? Esse 10 elevado a 15, né? Esse 10 elevado a 15 vai ficar 10 elevado a 9, tá? 10 elevado a 9 mega BTU, né? Isso aqui seria mega BTU, né? Isso aqui é igual a 725 vezes 10 elevado a 9 mega BTU, né? E tem o BTU tem o K, depois o mega, 10 elevado a 10 elevado a 6, né? E aí eu tiro 6, fica 10 elevado a 9, tá? Então, aqui vai ficar 9 menos 4, dá 5, né? Vezes 10 elevado a 5, né? 9 gigawatt-hora. Agora, a primeira parte da pergunta, ele pede que seja essa expressa em watt-ano, né? Eu quero aqui, né? Puxa, expressar em watt-ano. Eu quero em watt-hora, né? Aí o que a gente sabe? Um ano, né, tem 8.760 horas, tá? Então, para expressar isso aqui em watt-ano, né, eu vou pegar esse valor aqui, 2.125,7 vezes 10 elevado a 5, né, gigawatt-hora, e vou multiplicar, né, que você tem para cada ano, né? Quer dizer, você tem 1 sobre 8.760, né? Um ano, né? Em 8.760 horas, não é isso? Tá? Então, para expressar aqui em watt-ano, né? Que é em watt-ano, né? Eu vou ter que pegar isso aqui, 2.125,7 vezes 10 elevado a 5, né? Vezes, para multiplicar para watt, né? K mega vezes 10 elevado a 9, né? 10 elevado a 9, né? Aqui vai ficar watt, hora, né? E dividido por 8.760, né? Hora, ano, né? Aqui o hora corta com hora. E nós vamos ter que, né, o ET, energia total em watt ano, né? Ele vai ser dividido por 8.760, né? Vai dar 0,24 vezes 10 elevado 0,24 vezes 10 elevado a 14 watt ano, né? Pronto. Então a primeira parte do problema está feita, né? Agora como é que faria a parte 2, né? Na parte 2 ele diz o seguinte:
ele diz que a taxa de consumo é 2,6 vezes 10 a 12 watt, né? Então, P0, né? P0 é igual a 2,6 vezes 10 elevado a 12 watts. 2,6 vezes 10 elevado a 12 watts. Aí ele pergunta qual é o, o índice estático, né? O índice estático é esse aqui, é T sobre P0, quer dizer, o tempo que essa energia vai durar, essa energia contida no petróleo, se a gente mantiver essa taxa de consumo sem alteração, né? Então, o TF, né, é igual ao ET sobre P0, né? Como ele quer com tempo em anos, como eu tenho o valor em watt ano, é muito fácil. Eu pego aqui 0,24 vezes 10 elevado a 14, né? Watt ano, dividido por 2,6 vezes 10 elevado a 12 watts, né? Eu vou ter o tempo em ano, né? Então, essas reservas vão durar, né? Vamos lá. Vou pegar aqui 0,24 dividido por 2,6, dá 0,093, mas aí eu vou multiplicar eles por 100, né? Pronto. Então, essas reservas, se mantiver, vão durar 9,33 anos, tá? Se você mantiver essa taxa de consumo, vão durar 9,33 anos, tá? E se essa taxa de consumo aumentar 5% ao ano, tá? Então, a expressão é outra, né? É essa aqui. TF é igual a 1 sobre K, Ln, né, de K é T sobre P0 mais 1. Vamos ver se eu lembro disso aqui. TF é igual a 1 sobre K. Vamos lá. Então, aqui, né, para P crescendo a 5% ao ano, né, ao ano. 5% ao ano. Então, 1 sobre K. Então, TF é igual a 1 sobre K, Ln de K é T sobre T0 mais 1. É isso mesmo? Mais 1. K é T sobre T0 mais 1. Então, vamos lá. Então, o TF agora, né, vai ser igual a 1 sobre 0,05 logaritmo de 0,05 e multiplica ET sobre P0 é 9,33, né? A gente já fez ali vezes 9,33 mais 1, né? Então, esse TF é igual, vamos fazer essa continha rapidinho aqui, né? 9,33 vezes 0,05 dá igual a 0,46 mais 1 é igual, aí você calcula o Ln, né? O Ln dá 0,38, divide por 0,05 e você tem 7,65 anos, tá? Então, ele em vez de durar 9,33 vai durar 7,65 anos. Vai diminuir porque agora a potência está crescendo a 5% ao ano, tá? E no final ele pergunta qual a percentagem de declínio de consumo que faria as reservas durarem para sempre. Como é que esse consumo deveria diminuir? O K é igual a menos P0 sobre ET, né? Então, aqui, né? K é igual a menos P0 sobre ET, né? Que vai ser igual ao inverso de, né? Então, 2,6 vezes 10 elevado a 12 dividido por 0,24 vezes 10 elevado a 14. Na verdade, é o inverso daquele 9,33, né? 9,33, o inverso dá, né? Aqui é menos, né? Dá menos 0,107. Então, essa taxa seria menos 10,7.
ao ano. Quer dizer, a potência tinha que diminuir 10% por ano e as reservas iriam durar para sempre. Então pronto, está aí uma aplicação prática aquele problema aqui, dessas expressões que eu expliquei para vocês aplicarem nas reservas, né? Agora é o crescimento exponencial aplicado à taxa de consumo, à potência em energia, tá? E ele é usado para calcular reservas, e aí tem a principal preocupação das reservas é quanto tempo elas vão durar, né? Então você tem expressão para você calcular o tempo que elas vão durar se não houver alteração, se não tiver alterando o consumo dela, manter o consumo constante, quer dizer, a taxa de consumo, a potência constante, ou se ela aumentar, como é que ela vai ficar, ou qual é a taxa que ela deve ter para durar para sempre. Né? Você tem informações para você colocar no seu planejamento e ver quais são as reservas que você vai usar. Se você vai gastar o seu petróleo, se você vai tentar fontes alternativas, aí fica na tua planejador que vai decidir. Né? Aí tem outro exemplo aqui, frota brasileira de veículos de passeio, né? Em 2017 era 41 milhões de unidades com consumo médio de 9 km de gasolina por litro. A média de quilômetros rodados por veículo é de 12 mil km por ano. Com base nessas informações e considerando o conteúdo energético da gasolina de 27,9 megajoule por litro, e que é 18% do conteúdo energético convertido em gasolina, né? O tempo que as reservas de petróleo no Brasil supririam a taxa de consumo com... Eita, isso aqui não é brincadeira não. Né? Então ele dá a frota brasileira, tá? E dá o conteúdo energético da gasolina e diz que só 18% do conteúdo dessa energia vem do barril de petróleo, tá? E quer saber o tempo que essas reservas vão durar, se essa taxa de consumo vai crescer a 1,5 ao ano. Porra, isso aqui não é brincadeira não. Então vamos ver se a gente consegue resolver isso aqui. Né? Então em 2017 tinha 41 milhões de unidades de carros. Né? Então vamos lá. Vamos ver aqui como é que a gente faz isso aqui. Então, cadê aqui? Ah, está aqui embaixo. Então vamos lá. 2017 você tinha 41 vezes 10 elevado a 6 carros, né? Carros com consumo de 9 quilômetros por litro, tá? E rodando, né? 12 mil quilômetros por ano. Tá? Por ano. Então aqui a primeira coisa a saber é qual é a taxa de consumo desse carro em relação à gasolina, né? Então, você tem um consumo, você tem quanto é que é a energia, aqui ele precisa deixa eu ver aqui, megajoule por litro, né? Então vamos ver aqui primeiro qual é a energia consumida, depois a gente vai ver a potência média. Né? Então a energia consumida por esses carros, você tem 41 vezes 10 elevado a 6 unidades, tá? Cada unidade está com 1/9, né? Quilômetros, né? 9 quilômetros por litro é 1 litro para cada 9 quilômetros, né? Ele roda 12 mil quilômetros por ano, tá? Tá? E o conteúdo energético da gasolina, né, é de 27,9 megajoule por litro. Né? 0,9 megajoule por litro. Tá? Então aqui, se a gente corta esse com esse, você vai ter aí megajoule por ano, né? Não é isso? T é igual a megajoule por ano, tá? Vamos fazer essa conta aqui, né? 27,9 vezes 12 mil
vezes 41 dividido por 9, né? Dá, vamos lá, vai dar aqui 1525,2 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6, né? Megajoule por ano, tá? Megajoule por ano, né? Então, aqui, esse é o total do conteúdo energético da gasolina. Mas ele dá outra informação aqui. Vamos fechar logo essa aqui, né? Vamos pegar isso aqui. Em vez de... vamos pegar isso aqui, né? E vamos calcular aqui uma potência média, né? Aqui já está em megajoule por ano, né? Vamos converter isso aqui, quer dizer, megajoule em um ano, né? Vamos converter isso aqui para uma unidade de potência, tá? Vamos converter isso aqui para uma unidade de potência. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Deixa eu pegar aqui, eu tenho um megajoule, né? Eu tenho aqui, ó, conversão de terajoule para gigawatt-hora, né? 2,778 vezes 10 elevado a menos 1. Né? 2,778 vezes 10 elevado a menos 1. 2,778 2,778 vezes 10 elevado a menos 1. Isso aqui vai ser gigawatt-hora por terajoule, né? Então, conversão, né? Conversão de unidades. Então, essa energia total aqui vai ser, se eu transformar isso aqui para terajoule, então é mega, giga e tera, né? Então, basta eu tirar isso aqui. Então, vai ficar 1525,2 vezes 10 elevado a 3, né? Terajoule, né? Vezes 2,778 vezes 10 elevado a menos 1 gigawatt-hora por terajoule. Né? Então, corta isso com isso. E eu vou ter aqui uma energia total 1525,2 vezes 2,778, 4.000, energia total em um ano, né? Você 4.237, né, 0 vezes 10 elevado a 2, né? Gigawatt-hora, tá? Gigawatt-hora, tá? Isso aqui em um ano, né? Isso aqui em um ano, tá? Que é 8.760 horas, né? Então, para mim saber essa potência, né? Agora eu estou dividido pelo tempo, né? Então agora eu não vou ter mais energia, né? Peraí, deixa eu só. É gigawatt-hora em um ano, né? Em um ano. Então, a potência vai ser igual a 4.237 vezes 10 elevado a 2 gigawatt-hora, né? Dividido pelo número de horas do ano, né? 8.760 horas, né? Então, nós vamos ter aqui uma potência, vamos fazer aqui, dividido por 8.760, 0,48 vezes 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a 6, 10 elevado a 2, 10 elevado a 8 watts. Tá? Essa é a potência, né, média, né, consumida pelos carros, né? Pelos carros, nesse ano, tá? Nesse ano aí, durante um ano, tá? Então, eu já tenho o valor da potência média, que na verdade é o meu P0, né? Mas eu também tenho um fator adicional, que isso aí é a potência convertida de gasolina. Mas a gente tem que botar aí a eficiência, né? O barril de petróleo, a gente tem que passar para o que significa em barril de petróleo, né?
Então, aqui, P0, né? P0, né? De petróleo, né? Agora aqui, isso aqui é P0 de gasolina, né? P0 de petróleo vai ser igual a 0,48 vezes 10 elevado a 8 watts dividido por 18%. Desculpa, 0,18, né? Então, isso aqui vai dar igual a dividido por 0,18. Então, é 2,68 vezes 10 elevado a 8 watts. Isso aqui é o que é o consumo médio em petróleo, tá? Então, a gente tem o valor das reservas de petróleo do Brasil, né? Em watt ano, né? Que a gente calculou no exemplo anterior, que dá, deixa eu ver aqui, que deu 0,24 vezes 10 elevado a 14, né? 0,24 vezes 10 elevado a 14. Então, a gente vai calcular aqui, ó, o TF. TF é igual a 1 sobre K. Qual é o K? É 0,5%, né? Então, ele vai crescer 0,015, que vai multiplicar o logaritmo do 0,015 vezes o ET, que é 0,24 vezes 10 elevado a 14, né? Dividido pela potência, 2,68 vezes 10 elevado a 8, mais 1, né? Vamos ver quanto é que vai dar esse tempo aqui, que vai durar essas reservas nessas condições, né? Então, você pega isso aqui, divide por 0,24, né? E aí você bota o inverso, 0,089, né? Aqui vezes 0,015, tá igual. E aqui eu vou multiplicar, um dá 10 vezes 14, o outro dá 10, 8, né? Então aqui tem 6, né? Então vezes 1000 vezes 1000, né? Esse 1 não vai importar em nada, mas vamos botar ele aqui. O logaritmo dá 7 dividido por 0,015. 480 anos. Então, com essa taxa de consumo aí, né, para sustentar só os veículos a gasolina, obviamente, o petróleo não serve só para isso, mas as reservas do Brasil vão durar 480 anos, com essa capacidade aí. É claro que a gasolina, né, também é usado para gerar o diesel, né, para outras utilidades, tá? Mas nessas características aí ela duraria 480 anos, aquelas reservas lá, tá? Então é isso, gente. Acho que na aula de hoje a gente mostrei para vocês como é que se revi, né, a parte da carga, né, como é que se calcula a carga usando o crescimento exponencial. Trouxe essa teoria para a parte do suprimento, né, usando mesmo característica do crescimento exponencial, mas aí já considerando o suprimento. E aí a lógica é outra, a gente pensa mais quanto tempo vai durar, né, de como é que vai se comportar o crescimento. A gente parte do comportamento do crescimento, né, da demanda, né, que a gente obteve lá da carga, né, foi passando na carga até chegar na reserva primária, né, foi botando ali uma curva de eficiência, né, como a gente mostrou nesse exemplo aí, a eficiência, uma taxa de conversão da gasolina do petróleo para gasolina. A gente vai voltando, e aí o importante é saber quanto tempo essas reservas vão durar, né? Se a gente usar da forma como a gente está usando, ou se ela crescer de diferentes formas, se a demanda crescer de diferentes formas. Então, aí já deu para a gente cobrir esse planejamento aí da carga e essa taxa de crescimento usado para a demanda. Tá? Para a demanda não, para as fontes primárias. Né? Pronto, aí agora é brincar um pouco com isso e deu para entender mais ou menos como é que duas coisas que o planejamento cuida, né? Como é que é o comportamento da carga, o crescimento da carga,
como é que isso vai afetar o suprimento e como é que ele vai brincar com o suprimento que ele tem de fonte primária para suprir essa carga. Tá? E aí tem essas expressões aí que são utilizadas. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Vou terminar por aqui. Encerro essa parte teórica aí da primeira parte do nosso curso. Depois a gente complementa isso a partir da próxima etapa, tá? Mas por enquanto é isso. E vamos aguardar a apresentação dos trabalhos, a aula de revisão e a prova de AVI, tá? Boa noite a todos e até a próxima aula.